Então, pessoal, a partir de agora vocês estão sendo gravados, com a permissão de vocês, é claro. E vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente pode fechar... Vai, pode conduzir, mãe. Amém. Pessoal, oficialmente está iniciado a turma 2 do Crisma 2023. A turma 1 é a turma presencial de sexta da minha mãe. Vocês são a turma 2. Vocês estão aprendendo remotamente por questões de trabalho, por questões de estudo. E a gente acolhe vocês também. A tecnologia ela vem a esse serviço, né? E para que vocês possam ter os sacramentos da igreja. Eu vou começar me apresentando, falando um pouco sobre mim. Sou o professor Felipe, sou formado em filosofia, pós-graduado em história. Sou formado agora, estou finalizando minha pós-graduação em docência e do ensino superior e básico. Sou professor de história e filosofia em colégio particular. Mas o mais importante de tudo, por 9 anos da minha vida, eu sou catequista na Igreja Católica. E por 9 anos, por 9 turmas seguidas que nós tivemos, vocês são a minha 9ª turma. E eu já levei até o bispo 9 vezes pessoas para serem crismadas. E eu acho que essa é a missão que Deus me deu na Terra. Eu sou casado, eu tenho um filho, José Paulo. E eu sou filho da Sônia. Esse apostolado que nós temos de formação, minha mãe começou há 12 anos, 13 anos atrás, não sei, aqui nessa igreja Boa Morte, e eu acompanhei ela há 9 anos. Só que minha mãe, vou deixar ela se apresentar, né? Vai. Senão conta a história da minha mãe aqui. Então, pessoal, agora é a vez de vocês se apresentarem. Mas não só falar, meu nome é tal, eu já sei seu nome, tá aqui no... Mas eu quero saber se você é solteiro, casado, se você tem uma formação, se você ainda está no colégio. E qual sacramento você tem, né? Ou seja, eu já tenho um batismo, eu já tenho a primeira comunhão, só falta o crisma, eu não tenho nenhum, né? Qual que... E por que você quer fazer a catequese? Por que você está fazendo o crisma? Conta um pouco o porquê dessa decisão. E o que significa a igreja para vocês. Então eu já falei demais, vai começar com o Ryan. É Rian ou Ryan? Rian.
Muito obrigado. Só bem, então. Qual a sua profissão, Alan? Temos uma pessoa do direito aqui. Então você conhece Santo Tomás de Aquino, né? Direito medieval. A gente vai falar muito desse senhor por aqui, Tomás de Aquino. E porque eu sou um tomista na faculdade de filosofia, e tanto na minha pós-graduação, meus 2 TCCs foram no Santo Tomás de Aquino. E vamos lá, eu gosto muito de dialogar com o pessoal do direito, né? E também o pessoal fala que vocês são sofistas, né? Será que é verdade isso? Isso aí é, vamos dizer, uma piada para quem sabe os termos da Grécia Antiga, né? Mas tudo bem, vamos vir aqui para o Catecismo da Igreja Católica. Hoje eu não vou passar nenhum texto para vocês. Normalmente a gente tem um texto base que a gente se baseia a aula. Hoje, de modo mais livre, não vou fazer um texto. Tá? Porque vocês estão se adaptando. Né? A gente vai seguir o itinerário do Catecismo da Igreja Católica. E a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre Deus. Deus enquanto Deus. Deus existe? Por que ele existe? Por que é necessário que ele exista? Né? Então, na primeira sessão do Catecismo da Igreja Católica, está escrito assim: eu creio. Mãe, você quer abrir? Primeira sessão, eu creio. É o número 26. Exatamente, a gente não combinou, tá, gente? A gente não combinou, é sério mesmo. Você vê como que o Espírito Santo conduz. Então, quem quiser fazer uma pesquisa aí na internet, Catecismo da Igreja Católica, número 26. Vai aparecer, você pode estar acompanhando também. Primeira sessão, eu creio, nós cremos. Então vou ler bem devagar para vocês escutarem. E a partir disso vamos fazer a nossa primeira reflexão. Quando professamos nossa fé, começamos dizendo: eu creio, ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da Igreja tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, perguntamos-nos: o que significa crer? A fé é a resposta do homem a Deus, que se revela e a ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último da sua vida. Por isso, vamos considerar primeiro essa busca do homem. Em seguida, a revelação divina pela qual Deus se apresenta ao homem. E, finalmente, a resposta da fé. Então, o Catecismo da Igreja Católica ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é o homem que busca a Deus. Por que o homem busca a Deus? Rian, por que você busca a Deus?
E Alan, por que você busca a Deus? Por que você se move para buscar a Deus? Hum, então, vamos falar um pouco sobre nós. Porque o Catecismo da Igreja Católica fala, primeiro, que a gente não vai chegar e falar, ó, Deus, ele é uma trindade, excelsos os céus. Eu quero dizer nós, porque a primeira coisa que quando nós nascemos e percebemos, nós percebemos quem? A nós mesmos. Depois a gente vai percebendo o mundo. A gente vai vendo que esse mundo ele é maior do que a gente imagina. E a gente vai conhecendo pessoas. Então nós enxergamos que nós não somos sozinhos. E por fim, nós fazemos aquela pergunta. Aquela pergunta fundamental. Esse mundo tão grande, tão vasto, será que ele surgiu do nada? Ou será que tem uma mente criadora por trás desse mundo? Né? Então, são as perguntas filosóficas. Será que quando eu morrer, será que tem alguma coisa do outro lado me esperando? Quem aqui já passou por crise de fé na adolescência? De não saber se Deus existe, sabe? Aquela angústia, aquele medo de morrer. Eu já passei muito por isso. Eu não sei vocês já passaram? Então, Deus. Porque a vida ela é tão breve. O que são 80 anos comparados a uma eternidade, não é? Por que eu estou falando sobre isso? Porque o ser humano, ele vive em um mundo que ele tem certeza de duas coisas. Que ele vai nascer e que ele vai morrer. Nós já nascemos. Então qual é a certeza que nos resta? Que morreremos. E esse mundo aqui, vamos lá, esse mundo físico que nós estamos, ele é um mundo que quer fazer o máximo possível para que você pense que você nunca vai morrer. Já percebeu sobre isso? Então, vamos dizer, quando você fala sobre morte, a pessoa fala, ai credo. É uma coisa ruim, né? Ai, não fala desses assuntos não, mas... Gente, vocês vão morrer um dia. Então a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é essa consciência de finitude. Nós, seres humanos, nós somos seres que iremos morrer. Tome consciência disso hoje. Se você tiver um caderninho, anota aí, eu vou morrer. Sério, isso é bom. É bom, eu vou morrer. Né? Agora, o tempo que eu vou viver, e o tempo que eu vivo na Terra, seja 20 anos, seja 29, seja 30, seja 60, seja 100 anos, não importa. Eu vou morrer. E é tão óbvio isso, né? Mas incomoda quando eu falo isso. Algumas pessoas elas ficam assim, meu Deus, Felipe, não precisa falar disso. Preciso. Porque é justamente você entendendo a sua temporalidade, ou seja, entendendo que você é um ser finito, aí você entende algo sobre Deus, que é a imortalidade, que é a eternidade. Você não entende a eternidade se você não entende a sua mortalidade. Ou seja,
Se você não entende que você vai morrer, você nunca vai entender porque Deus é eterno. Porque são os conceitos que sem um você não entende outro. Alguma dúvida até aqui? Você não entende. Se você não entende que você é mortal, você não vai entender a imortalidade de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia pra vocês, tá, gente? Spoilers do curso. Apesar de nós sermos mortal, Deus criou em nós uma alma e essa é imortal. Certo? Só que mais pra frente eu explico mais sobre isso. Vamos focar aqui. Eu em relação a Deus. Nós em relação a Deus. Então, o ser humano, ele é um ser que ele tem o desejo de Deus na sua natureza. Prova disso. Me cite uma sociedade. Você pode voltar lá nas aulas de história. Eu sou professor de história, tá? Me cite uma sociedade antiga, que não seja dessas contemporâneas, mas antiga. Vamos lá. Da fundação egípcios, mesopotâmicos, babilônios, maias, astecas. O que todas essas sociedades têm em comum? Alguém sabe dizer? Eles tinham religião. Não importa qual, ele não era o nosso Deus. Mas eles tinham religião. Eles tinham essa necessidade de olhar para a sua finitude e olhar para algo que é eterno, que não morre. Por quê? Porque o ser humano, ele é um ser infinito. Se vocês quiserem anotar isso, o ser humano, ele é um ser infinito. É mortal, mas ele é infinito. Como é possível que alguém seja mortal e infinito ao mesmo tempo? Porque nós somos mortais porque nós vamos morrer. Mas nós somos infinitos porque nós temos uma alma imortal. Tá confuso? Não? Então vamos lá. Nós temos uma alma imortal. Essa alma imortal, ela está num corpo mortal. E como o corpo, ele precisa da alma para viver, o que acontece se a alma sai do corpo? O corpo vira um cadáver. Né? Então, já não é mais eu ali. Então, sei lá, tá lá no enterro, tá lá no velório, o pessoal fica abraçando o corpo da pessoa. Ai, você morreu, não acredito. Não é mais a pessoa lá. Entendeu, pessoal? Não é mais a pessoa lá. Ali é só um cadáver. A pessoa é a pessoa enquanto ela está com a sua alma no corpo. Então, o ser humano, ele é um ser que ele tem um desejo infinito de algo infinito. A gente vai ler aqui o número 27 do Catecismo da Igreja Católica, eu vou explicar para ficar mais claro. Ó, o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, que é Catecismo da Igreja Católica, número 27. Já que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. O aspecto mais sublime da dignidade humana está na vocação do homem à comunhão com Deus. Esse convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana. Pois se o homem existe é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser. E o homem só vive plenamente, segundo a verdade, se reconhecer livremente esse amor e se entregar ao seu Criador. Em sua história e até os dias de hoje, o homem tem expressão de múltiplas maneiras, tem expressado de muitas maneiras a busca de Deus por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos e meditações.
Apesar das ambiguidades que podem comportar, estas formas de expressão são universais, que o homem pode ser chamado de um ser religioso. De um só homem, Deus fez todo. Aqui é uma citação da Sagrada Escritura. Então essa citação está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 23 a 28. Depois vocês podem dar uma conferida em Atos dos Apóstolos 17, 23 a 28. De um só homem, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites do seu habitat. Tudo isso para que procurassem a divindade, e mesmo se as apalpadelas se esforçassem por encontrá-la, embora ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nele existimos. Catecismo número 29. Mas essa união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origem muito diversas. A revolta contra o mal no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações com as coisas do mundo, com a riqueza, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis, as correntes de pensamento hostis à religião, e finalmente essa atitude do homem pecador, por medo, se esconde diante de Deus e foge do seu chamado. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, assim diz o Salmo 105. Se o homem pode se esquecer ou rejeitar a Deus, este de sua parte não cessa de chamar todo o homem a procurá-lo, para que viva e encontre felicidade. Mas essa busca exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade, um coração reto, e também o testemunho dos outros, que o ensinam a procurar a Deus. Então, pessoal, o que está querendo dizer o catecismo? Nós existimos, certo? Se existimos, tem duas possibilidades. Uma, ou nós estamos aqui por acaso, ou alguém nos colocou aqui. Bom, será que nós estamos aqui por acaso? Será que o acaso seria capaz de criar ordem e vida? O que eu quero dizer? Os cientistas ateus, e é importante dizer que a ciência e a religião, elas andam em comunhão, elas não são inimigas, tá bom? Tanto que as maiores faculdades e universidades de pesquisa e ciência, elas estão lá no Vaticano, Faculdade de Santo Tomás de Aquino, Faculdade de São Gregório Magno, o Observatório de Ciências do Vaticano. Mas existem cientistas que são ateus e eles acreditam que uma combinação do acaso fez com que o planeta Terra estivesse certinho, sem 1 centímetro a mais nem a menos em relação ao Sol. Porque se a gente estivesse um pouco mais à frente, não ia ter vida na Terra, porque ia estar muito quente. Se a gente estivesse um pouco mais atrás, não estou numerando quilômetros, mas estou dando esse exemplo. A Terra seria muito gelada, então não ia surgir vida, mas por acaso a Terra está certinho em relação ao Sol. E que por acaso começou a formar gases na Terra, e que por acaso esses gases começaram a formar água, e que por acaso na água começou a gerar vida, e que por acaso a vida que estava na água saiu para a Terra, e que por acaso essa vida ela foi evoluindo, e que por acaso nós evoluímos dos neandertais, de todas essas espécies anteriores a gente, que por acaso, foi tudo por acaso. Foi um puro golpe de sorte. Então eu digo que uma coisa, o ateu ele tem que ter muito mais fé que nós para acreditar nisso. E não enxergar que
As coisas poderiam ter acontecido desse jeito, mas será que quem deu o start? Quem é que falou assim vai ser? Que assim aconteça? Nós cremos que é Deus. Ok? Nós cremos que é Deus. Deus, ele nunca vai se provar que Deus existe pela ciência, porque a ciência, ela é um método experimental. E como que você faz experiência com algo? Essa coisa tem que estar materialmente na sua frente. E Deus, ele não é matéria. Deus, ele aqui, ele não tem corpo, né? Deus, ele é um ser 100% espiritual. E como que você vai colocar algo espiritual num laboratório para testar para ver se existe? Não tem como. Por isso que nós temos que ter fé. Porque a fé é acreditar naquilo que a gente não pode ver. Então eu creio em Deus. Se eu pudesse ver Deus, eu ia crer em Deus? Se eu visse Deus, eu não ia crer em Deus. Por quê? Porque eu vi. Então não tenho mais que acreditar, eu já sei. Agora, quando nós entrarmos no céu, eu espero que um dia todo mundo entre no céu, tá bom? Quando nós entrarmos no céu, a gente vai ter fé em Deus? Não. Porque no céu a gente vai ver Deus face a face. Então, a gente não vai ter fé em Deus. A gente vai viver do lado de Deus, vendo Ele todo dia. Agora aqui que eu não vejo Deus, eu tenho fé. Tenho fé que um dia irei vê-lo. Vocês estão entendendo? Beleza. Então, o Deus que criou o mundo, ele criou o homem. Só que ele criou o homem diferente de todos os outros animais. Alguém sabe dizer qual é a diferença do homem em relação aos outros animais? Exatamente. O homem, ele tem a capacidade de pensar. Vamos dizer o exemplo. O cachorro e gato. É o que a gente mais tem em casa. Minha mãe tava com gato aí, né? Quase agora. O gato, ele é feliz na sua gatitude, né? Então, como que um gato é feliz? Quando tem ração para ele comer, quando tem água para ele beber e quando tem um lugar para ele dormir. O gato, ele não está preocupado com a vida após a morte. O gato não acorda de manhã angustiado, pensando se ele vai pagar os boletos ou não. O gato, ele não tem a necessidade, por exemplo, de perguntar: será que um dia eu vou conseguir ser feliz? Ele já é feliz em sua gatitude. Enquanto o gato consegue ser gato, ele é feliz. Agora, quando o gato... Gente, tem um recurso aqui no Google Meets, que é uma mãozinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, aperta a mãozinha, eu paro a aula e escuto você, tá bom? Enquanto o gato, ele está sendo gato, ele está sendo feliz. O gato, ele não tem medo da morte. Ele tem instinto de sobrevivência, que é algo diferente. Claro que ele, se ver um fogo, ele vai fugir. Não é isso, eu não tenho medo da morte, eu vou me jogar no fogo. Não, gato não é suicida. Isso eu estou aplicando a todos os animais, tá, gente? É claro que tem algumas exceções, né? Mas eu estou generalizando pedagogicamente. Então, o gato, ele é feliz. Enquanto ele é gato, ele não tem medo da morte, ele não pensa na morte, um dia ele morre. Mas ele não pensa assim, eu vou morrer. Né? E muito menos pensa, será que quando eu morrer eu vou ser... O gato, ele age instintivamente como um gato. Agora o ser humano. O ser humano, ele se o gato é feliz na sua gatitude, o ser humano, ele é feliz em sua humanidade? Por exemplo, o gato, quando ele acasala com a gatinha. Ou o cachorro, quando ele acasala com a cadela. Ele vai lá
ele faz o serviço e depois ele vira pra sua companheira e fala, e aí, foi bom pra você? Não, ele só faz. Agora, o ser humano, ele tem uma insatisfação infinita. Já parou pra pensar que nada tá bom pra nós? Quando uma coisa tá boa, é boa só por uns instantes, depois a gente tá insatisfeito, quer mais? A gente nunca tá satisfeito com nada. Isso não estou generalizando em todos os aspectos da vida. Às vezes você tá feliz em um aspecto, mas aí em vez de você se contentar, você fala, eu também deveria ser feliz em outro aspecto. Aí você vai lá, luta, consegue seu objetivo, aí você vai lá e fala, não, agora eu quero outro objetivo. Não, agora eu quero outro objetivo. Não, eu quero outro objetivo. E já percebeu que a gente nunca está completamente feliz? Completamente feliz? Plenamente feliz? Que sempre falta alguma coisa? Tô falando bobagem, gente? Já teve alguém que falou, eu sou completamente feliz. Aí eu falava assim, é mesmo? Tu já tá no céu? Aí, quando a gente foi ver, a pessoa tinha várias satisfações, várias coisas. Ela só quis pagar de gostoso na aula, entendeu? Vamos lá. Fala, mãe. Sim, já percebeu quanto rico, bilionário se suicida? Quantas pessoas que têm tudo na vida, apartamento, ações rendendo, é, às vezes elas vão lá e se matam. Por quê? Porque elas colocaram, elas, isso eu falei tudo isso porque é aqui que eu queria falar. O ser humano, ele é um ser infinito e somente algo infinito pode tapar o buraco interior do ser humano. Nós temos um buraco. Diria os filósofos chamados, esse nome é técnico, tá? Buraco ontológico. Nós temos um abismo ontológico. O que é isso? A gente tem um buraco dentro de nós que é de um tamanho infinito. A prova disso é que nada que a gente faça nos satisfaz completamente. A gente tem um desejo infinito por algo que coisas finitas, vamos dizer, a gente tem um desejo sem limites, eterno, e quando a gente tenta tapar um buraco eterno com coisas que são passageiras, esse buraco dentro de nós nunca será tapado. Então vamos lá, eu tenho um desejo infinito de ser feliz. O que o ser humano quer? O ser humano, em última análise, ele quer encontrar a felicidade. Em última análise, o ser humano, ele quer encontrar o sentido da sua vida e ser feliz. Em última análise é isso. E ele fala, meu Deus, eu desesperadamente eu preciso ser feliz. Ah, então eu vou ser feliz, o dinheiro, então eu vou trabalhar, juntar. Aí você vai lá, uma conta 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, rendeu ação, 4 bilhões, rendeu ação, passei o Elon Musk, meu Deus, eu já estou financiando nave espacial, eu estou trilionário, mas chega lá, cadê a minha felicidade? Posso comprar? Onde vende? Aceita Pix? Não, a felicidade, ela não se compra. Por nenhum dinheiro no mundo.
Porque por mais dinheiro que eu tenha, tá bom, o cara ganhou todo o dinheiro do mundo. Mas aí ele descobre que tem um pai de família camponês, que vive na roça, tem sua esposa, seus 6 filhos. Não tem muito dinheiro, mas o cara é mais feliz que ele. Como que isso é possível? Não. Porque na busca pelo dinheiro, o cara esqueceu dos outros, esqueceu de Deus, ficou rico e ficou sozinho. Já vou abrir para você, Ryan. Ryan. Só um minuto, tá? Então o cara ele vai... Então beleza, eu sou rico, agora eu preciso de mulher. Eu tenho dinheiro, mas eu ainda não me sinto feliz. Então eu acho que tá me faltando mulher. O cara vai, uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, um harém. Então é porque eu preciso de poder. Então, porque eu tenho dinheiro, mas eu tenho poder. Então o cara vai entrando na política. O cara é presidente, senador, sei lá o que. Mesmo assim com poder, o cara não controla a felicidade. Por quê? Porque apesar de tudo isso ser grande, os bilhões ser muito, muito dinheiro, as mulheres dar muito prazer e as coisas, tudo isso é passageiro. E a nossa necessidade é infinita. Então, se eu colocar algo passageiro para satisfazer uma necessidade infinita, vai continuar a sua necessidade. E qual é a necessidade do ser humano? A de ser feliz. Eu vou deixar o Ryan falar agora. Isso. Bom, mas é isso aí. Mas vamos aprofundar essa questão. Se a minha necessidade é infinita e tudo que o mundo tem a me oferecer é passageiro, logo, eu preciso de algo infinito para tapar um buraco infinito, certo? Ou errado? Quem é infinito? Quem é a única coisa que é infinita que pode tapar esse buraco dentro de mim? É Deus. Então o ser humano ele tem um desejo de Deus, porque Deus criou o ser humano, um animal racional, pensante. Ele criou o ser humano como um imã. Deus é como se fosse um imã que atrai o ser humano. Então aqui está Deus, aqui está o ser humano. Deus, ele é um imã, só que ele atrai o ser humano, só que ele criou o ser humano com uma coisa: livre-arbítrio, liberdade. Deus ele não criou o ser humano e falou: você é meu escravo. Deus criou o ser humano e disse: eu vou deixar que você escolha se você quer me seguir ou não. Tá bom. Mãe, quando você voltar, a gente já tá acabando essa sessão aqui, eu vou abrir a outra, tá? Então faz o seguinte, sai da sessão, tá? Aí você já entra na próxima. Então o ser humano, ele é... Deus criou o ser humano com livre-arbítrio, ou seja, liberdade. Quando ele criou o Rian, ele fala: Rian, eu sou seu criador, eu te amo, eu criei você com uma necessidade infinita de felicidade, mas eu quero que você descubra ao decorrer da sua vida que somente eu posso te dar plena felicidade. Só que o Rian vai falar: Senhor, mas os meus amigos estão falando que felicidade é eu ir para essa baladinha aqui, é eu fumar esses narguilha aqui, que felicidade é eu ficar com essa mina aqui, que felicidade é eu ter dinheiro. Então, Senhor, eu não consigo te ver, eu não te vejo. Então, o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou curtir a vida, eu vou ser feliz, né? Mas aí Deus vai falando: Rian, a felicidade, Rian,
está no meu segmento, a felicidade está em ver que eu te amo, Rian. A felicidade está... Aí o Rian, ele vai seguindo a vida dele, fazendo as vontades dele e nunca sendo feliz. Sempre insatisfeito. Sempre insatisfeito. Até que vai chegar um momento que o Rian, ou ele vai ter que reconhecer que Deus é o Senhor dele e que ele precisa de Deus, ou ele pode perseverar até o fim da vida fazendo as suas vontades. Deus, ele não vai obrigar você a se converter. Deus, ele não vai obrigar vocês a fazer o crisma. Tem alguém aqui que está obrigado? Deus, de jeito, ele não vai obrigar vocês a fazer nada. Deus, ele vai falar através da Sagrada Escritura, através do catecismo, através da igreja, através dos catequistas, dos professores. Deus vai falar através das pessoas que ele te ama. Agora, se você quer amar ele de volta e segui-lo, é você que escolhe. Alguma dúvida? Então a decisão é sua. Ah, Felipe, eu não quero mais fazer o crisma. Ok, vou obrigar? Ah, Felipe, eu quero fazer o crisma, louvado seja Deus. Agora acredite em uma coisa. Ao mesmo tempo que tem Deus, existe o Satanás. Né? O Satanás, o diabo, enquanto Deus ele te deixa livre para escolher, Satanás ele quer te escravizar. E a escravidão do Satanás é vista pelo mundo hoje como um nome de liberdade. Eu vou seguir as minhas vontades e vou fazer o que eu quero. E você está sendo livre aos olhos do mundo, mas você está sendo um escravo do pecado. Enquanto você é livre para o mundo, essa liberdade que mostra aí nas novelas, nos filmes, nas séries, é uma liberdade para o mundo. Agora, diante da lei de Deus, é uma escravidão do pecado. Então nós só somos livres em Deus quando nós escolhemos por Ele. Aí, em Deus, nós somos livres. De verdade. Ok? Em Deus nós somos livres de verdade. Então vamos trocar de sala, pessoal? E eu vou aqui fechar essa sala aqui. Vocês já podem ir saindo. E eu vou abrir uma nova sala para a gente continuar e encerrar a aula de hoje. Ok? Tá tudo bem até aqui? O que vocês estão achando? Tá boa mesmo? É que hoje eu tô um pouco cansado, que segunda a sexta dando aula e sábado eu fico um pouco cansado, mas a gente tá dando o nosso melhor aqui. Para a glória de Deus, tá bom? Mas se falar, Felipe, explica melhor, eu paro, explico tudo certinho, tá bom? O que importa é vocês entenderem. Então eu vou fechar aqui e vou abrir uma nova sala para vocês, tá bom?
Então, vamos continuar? Então, o apóstolo São Paulo ele vai dizer o seguinte. Vocês me escutam bem? O fato de todos os seres humanos eles serem criados com esse senso, porque as primeiras civilizações elas já sabiam que todas as coisas, todos os bens materiais, eles eram ainda poucos comparado a algo que eles sentiam dentro de si. Sabe, uma vontade eterna de algo eterno. Então assim os homens começaram a criar as religiões. Porque era uma maneira que eles tinham de tentar satisfazer as suas dúvidas mais primordiais. Da vida após a morte, se existe, se existe vida, a vida após a morte, da questão de preencher aquilo que está dentro de nós. Só que o homem, a gente vai ver na nossa próxima aula mais sobre Deus. A gente vai falar de Deus enquanto Deus. Por que, que ele é trino, por que, que ele é pai, por que, que ele é filho, por que é Espírito Santo. E na nossa terceira aula a gente vai falar como que o ser humano, criação de Deus, caiu no pecado. Mas eu vou pegar algo da terceira aula para explicar algo agora. O ser humano é um ser humano, foi criado por Deus perfeito, só que ele se tornou pecador. Então, como que todos os povos criaram várias religiões, mas muitas das pessoas não quer saber da religião ou do sagrado. Não quer saber de Deus. Alguns afirmam até que Deus não existe. Por quê? Porque a liberdade deles, que eles usam, aliado ao pecado, ou seja, a natureza do ser humano, a natureza desordenada do ser humano, porque você pode perceber que dentro de você pode até ter boas intenções, mas às vezes você com boas intenções faz algo que é ruim. Já percebeu? Tem, como que você pensa algumas maldades de vez em quando, né? De vez em quando a gente tem aquela malícia, sabe? Aquele pensamento desordenado. Ou é só eu que sou pecador aqui? Vocês têm? Vocês têm essa percepção que tem algo desordenado dentro de vocês? Porque o ser humano ele é capaz do bem, mas é capaz do mal também. E eu posso dizer que o ser humano é mais capaz do mal do que com o bem. Porque o bem a gente tem que se esforçar para fazer, não é? Agora o mal não. O mal a gente se deixar, a gente faz naturalmente. Estou falando alguma mensagem? Falando alguma coisa errada? O mal é muito fácil de fazer. Agora o bem ele exige esforço. Por quê? Porque a natureza do ser humano é desordenada pelo pecado. Então, por essa... Oi, fala. Isso. Então, o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Isso é ser humano. Entendeu? Por quê? Porque o ser humano, ele, como diz São Paulo no Atos dos Apóstolos 17, 23, ele, durante os tempos, ele quer saber o que é sagrado, né? Então ele cria as religiões. E tudo isso, de São Paulo, para que procurassem a divindade. E mesmo se as apalpadelas, o que é água apalpadela? Quando você está andando na sua casa de noite, você não enxerga nada. Então você tem que sair encostando assim. Poxa, aí você encostou, caramba, isso aqui é uma cama. Então você vai andando, aí você bate o dedinho na quina da mesa, e aqui é a mesa. Né? Aí você não está vendo nada, mas você vai sentindo as apalpadelas, né? Aí você toma um capote e capotei na vassoura. Você não está vendo, mas você não está vendo a vassoura, mas você sabe que ali tem uma vassoura porque você tropeçou e caiu no chão. Então as apalpadelas, você não vê, mas você vai sentindo. Essas religiões antigas, politeístas, ou seja, que tem vários deuses, é a tentativa do ser humano de tentar se conectar com Deus, o nosso Deus verdadeiro. Né? Mas como eles não tinham conhecimento, e como eles não tinham o pecado, mas eles tinham, como eles tinham o pecado,
E como eles tinham dentro de si essa coisa que é natural do ser humano, que é o desejo de Deus, eles expressaram o seu desejo de Deus dessa forma. Criando os deuses, vendo a natureza e divinizando a natureza. Falando que o mar tem um Deus para o mar, Poseidon, está caindo o raio do céu, é a fúria de Zeus. Porque eles não sabiam explicar. Mas eles sabiam que existia algo além do humano e que não dava para ver. Entendeu? Então as apalpadelas, eles iam em busca da divindade. Nós iremos ver no Crisma que Deus, ele vai se revelar a um povo, que é o povo hebreu, os judeus. Ele vai se revelar a esse povo. E quando ele se revela a esse povo, ele vai dizer quem ele é. Aí sim, os outros povos que cultuavam os deuses, eles vão falar, opa, a gente até com boa intenção tentou, né? Mas não é isso, não é isso. Esse é o Deus verdadeiro. Mas voltando para nós. O homem, ele tem necessidade de Deus. O homem, como diz aqui, é um ser religioso. Se jogar 6 pessoas, 6 crianças numa ilha, depois que não tem cultura nenhuma, conhecimento de Deus nenhum, joga lá. Volta daqui a 30 anos. Eles vão estar com tendas, caçando, colhendo, plantando, mas eles vão estar crendo em alguma coisa. É claro que se fazer esse experimento é desumano, né? Vai jogar as crianças lá numa ilha deserta, não. Mas se fizesse, ia voltar, elas iam estar com uma língua e uma crença. Elas iam divinizar alguma coisa lá, porque o ser humano ele tem essa necessidade de divinizar as coisas. Ok, pessoal? Porque o ser humano ele é um ser religioso. Fala, mãe. Uhum. Uhum. Lagoa Azul. Nossa, isso é do meu tempo. Então vamos lá. Como que o ser humano ele pode saber que Deus existe? Precisa de religião? Precisa que alguém diga, ó, Deus existe? Será que o ser humano, sem a religião, consegue perceber a existência de Deus de maneira, tipo assim, certa? Uma pergunta difícil essa, tá? Bom, alguém quer responder? Então vamos lá. Catecismo da Igreja Católica número 31. As vias de acesso ao conhecimento de Deus. Vocês estão me ouvindo, gente? Vamos lá. Vias de acesso ao conhecimento de Deus. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certas vias para ascender ao conhecimento de Deus, chamando-las também de provas da existência de Deus. No sentido das provas que a ciência, não no sentido das provas que a ciência natural busca, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes, que permitem chegar a verdadeiras certezas. Então, existem provas da existência de Deus não cientificamente, como as ciências naturais quer provar, num laboratório. Mas existem argumentos que
dão certezas, não tem como não ser, né? O Alan, no direito, ele entende muito de argumento. E quando você chega em argumentos tautológicos, uma tautologia, o que é uma tautologia? É uma verdade que não tem como não ser. Então, sobre Deus, tem coisas que não tem como não ser. Então, vamos lá. Estas vias para chegar a Deus tem como partir da criação, o mundo material e a pessoa humana. Então, observando a nós, observando o mundo, nós conseguimos identificar no mundo a assinatura de Deus. Então, vamos lá. O mundo. Primeiro argumento. A partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. São Paulo afirma a respeito dos pagãos. O que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade. Tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas. E Santo Agostinho interroga a beleza... Santo Agostinho interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, que se dilata e difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas essas realidades. Todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas, sujeitas à mudança, quem as fez, senão o belo, que não é sujeito à mudança? Gente, aqui eu estou lendo pesadíssimos argumentos filosóficos, que eu vou tentar diluir para vocês, tá bom? Vou tentar. Vamos lá. O mundo. A partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus. O mundo é bonito, não é bonito? A não ser Guaianazes, mas o resto do mundo é bonito. A não ser um Item Paulista. Mas assim, o mundo como Deus criou é belo. É ou não é? O ser humano pode ter deixado um lugar ou outro feio, mas o mundo é belo. Só que não é só belo. O mundo ele tem uma ordem. 4 estações. Dia e noite. O mundo parece que ele foi feito assim, matematicamente, né? Se você mexe em alguma coisa do planeta, vai desequilibrar em outro lugar do planeta. Ou seja, o mundo ele é um equilíbrio. O mundo ele é uma ordem. Então, diz Santo Agostinho, olha a beleza da terra. Interroga, quem te fez tão bonito assim? Olha a beleza do mar. Vamos dizer que você está lá, chega no mar e o mar pudesse falar com você. Pergunta pro mar, mar, quem te fez tão bonito assim? Chega, por exemplo, no céu e fala, quem te fez tão bonito assim? E vamos fingir que eles podem te responder. Eles responderiam, nossa beleza é um hino de louvor. Essas belezas estão sujeitas às mudanças, e quem fez senão o belo não sujeita a mudança. Ou seja, todas as coisas que Deus criou, elas são bonitas, e elas se movimentam, né? E elas mudam, porque o céu de dia, depois o mesmo céu de noite. O que mudou? O tempo. E o argumento está dizendo, se existe algo que é belo e bonito, quem criou esse algo belo e bonito tem que ser quem criou esse belo, bonito e que se movimenta tem que ser algo imóvel. Porque vamos dizer, se Deus ele fosse algo móvel, então ele teria que ter algo que o movesse. Vamos dizer, tudo que se move é movido por algo, certo ou errado? Agora a gente... Então, por exemplo, o que fez esse creme cair na minha mão? Fui eu. Tudo que se move é movido por algo.
Então se a gente for levar ao pé da letra, por exemplo, quem me moveu para eu estar aqui? Meu pai e minha mãe, eles me geraram. E quem moveu meu pai e minha mãe? Meus avós. Quem moveu meus avós? E quem moveu meus bisavós? E quem moveu meus tataravós? E se levar até o infinito, a gente vai chegar em quem? No primeiro homem e na primeira mulher. E quem moveu esse primeiro homem e essa primeira mulher? E quem moveu Deus? Quem moveu Deus? Bom, vamos dizer, e se Deus fosse movido por algo? Esse algo que moveu Deus é maior que Deus. Aí você pergunta para esse algo que moveu Deus, supostamente maior que Deus. Quem moveu você? Se fosse outro, então ia ter outro ser superior. Outro ser superior. Outro ser superior. Então, não tem como. Não tem como. Se Deus é Deus, Ele é um imóvel que moveu primeiro todas as coisas. Então, Deus, Ele é imóvel. E por ser imóvel, Ele cria o movimento. Ou seja, Ele cria todo mundo porque Ele não é criado. Ninguém criou Deus. Ele é. Felipe, não entendi. Vai entender. Quem vai entender esse mistério de Deus? Gente, é importante, essa parte é importante. Então, se vocês querem levantar a mão e perguntar, eu explico tudo de novo. Então, basicamente é o seguinte. O mundo é belo, imóvel, porque Deus, Ele é fonte da beleza e Ele é imóvel. E a partir do... Ou seja, Deus, Ele é fixo. Deus, Ele não muda, Ele não se move, Ele é fixo. E por isso as coisas se movem. Ok? Porque Ele criou o movimento. É a mesma coisa com o tempo. O tempo, um tipo de movimento é o tempo. A gente está nessa aula há 1h e pouquinhos. Certo? Um tempo se moveu. Mas quanto tempo tem Deus? Qual é a idade de Deus, Alan? Deus não tem idade. Deus é eterno. E algo que é eterno é algo que não tem começo, portanto não tem meio e nem fim. É algo que é desde todo o tempo. Então, porque Deus, Ele é eterno, Ele cria o tempo. Então, nós estamos sujeitos ao tempo. Deus não. Né? Porque Deus criou o tempo. Ou seja, o tempo, ele é uma criatura de Deus. Se fosse Agostinho ia dizer, interroga o tempo, quem te fez? Aquele que não está sujeito ao tempo. Então, necessariamente, você tem que ter um Deus eterno, um Deus criador, e um Deus imóvel para que você pudesse ter o tempo, para que você pudesse ter a criação e para que você pudesse ter o mundo e a natureza ordenada do jeito que é. Confuso, né? E não se preocupe, eu vou passar como lição de casa um vídeo que é de Santo Tomás de Aquino, que é as 5 vias da existência de Deus. Tá? Que se eu fosse o professor lá que explica muito melhor que eu. Mas eu creio que deu para entender que a gente está falando de coisas que são sublimes. De coisas que estão além, não além da compreensão humana, porque aqui ainda é humano. Mas a gente nunca vai entender porque Deus é eterno. Porque esse conceito não encaixa, porque o ser humano ele não é eterno, ele é imortal. Qual é a diferença do eterno e do imortal? Deus é eterno, ele não tem começo, nem meio, nem fim. O imortal, ele teve um começo. Eu nasci 10 de fevereiro de 1995. Fui concebido 9 meses antes. Então, desde quando minha mãe e meu pai me conceberam, eu existo. Mas naquele momento que eu fui concebido, eu nunca mais vou deixar de existir
enquanto alma. Meu corpo vai morrer, mas minha alma vai perdurar. Mas eu tive um começo. Deus não teve um nascimento. Deus não tem data de nascimento. Deus, né? É claro que quando Deus ele vir através de Jesus Cristo, ele vai ter uma data de nascimento enquanto um ser humano, que Deus que fez homem. Mas a gente não vai entrar nesse assunto ainda, calma lá. Mas Deus, enquanto Deus, ele não tem data de nascimento. Ele sempre existiu. Sempre existiu. Isso, teólogos já se explodiram a cabeça. Não dá para explicar. Por quê? Porque a nossa mente é uma mente imortal, não eterna. E uma mente imortal não vai entender a eternidade. Então somente Deus que é eterno entende a eternidade. Assim como nós entendemos a imortalidade. E assim, os animais que não têm mente eterna, os animais que não são imortais, eles não entendem a imortalidade. Eles só entendem esse mundo aqui. Então cada ser ele tem uma compreensão da sua natureza. Então, para encerrar a aula, o homem, a gente viu como dá para ver a criação, a assinatura de Deus. Aqui a gente não conhece, a gente conhece a assinatura de Deus, mas a gente não conhece Deus enquanto Ele. Tudo que a gente conhece de Deus foi porque Deus foi bonzinho e nos revelou. Senão a gente não ia saber de nada. Tá bom? Então o homem, com sua abertura à verdade e à beleza, e com seu senso do bem moral, com sua liberdade e a voz da sua consciência, com sua aspiração ao infinito, à felicidade, é aquilo que a gente estava conversando. O homem tem aspiração ao infinito, o homem tem aspiração à felicidade. O homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual, como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível a só matéria. Sua alma não pode ter origem senão em Deus. Bom, se eu tenho a minha alma, o que é minha alma? É a semente da eternidade, da imortalidade dentro de mim. Então, apesar que vai passando o tempo, vai surgindo no meu cabelo, um cabelinho branco, uma ruga aqui, eu entendo que tem algo em mim que está passando, que é o meu corpo. Mas se eu olhar para a minha alma, eu vou ver que essa não muda, essa não envelhece, né? O meu corpo envelhece, mas a minha alma não. Então isso são sinais que eu tenho uma alma espiritual e essa não está sujeita às mudanças do corpo. Ok? O mundo e o homem atestam, o mundo e o homem atestam que não tem em si mesmos seu princípio primeiro e nem seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origens e sem fim. Assim, por essas diversas vias, o homem pode ascender ao conhecimento de sua existência, de uma realidade que é causa primeira e fim último de tudo, que todos chamam de Deus. As faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Mas para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça para poder acolher esta revelação na fé. Contudo, as provas da existência de Deus podem dispor a fé a ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Todas essas provas que nós vimos, elas são provas da razão. A gente não está falando de fé ainda, tá? A razão humana é capaz de entender que quem causou o meu corpo foi meu pai e minha mãe. Qual é a causa do meu corpo? A genética da minha mãe e a genética do meu pai. Agora, qual que é a causa da minha alma? Minha mãe e meu pai, eles não são capazes de fazer a minha alma. Ok? Porque os únicos que são capazes, o único que é capaz de criar algo eterno é aquilo que é eterno. Então Deus. Então Deus, no momento que o espermatozoide do meu pai encontrou com o óvulo da minha mãe, Deus colocou o dedo e criou minha alma. Certo? E Deus, ele é, vamos dizer, tudo que existe.
Por exemplo, vou pegar uma coisa bem banal aqui, esse creme aqui. Ele tem ser. Assim como eu tenho ser, a gente é chamado de quê? Ser humano. O Ryan tem ser, o Alan tem ser. Tudo, o mundo tem ser. O que é ser? Ele tem existência, ele existe. Ou não existe? Eu tô doido, eu tô olhando aqui um fantasma. Tudo existe porque participando da existência de Deus. O que acontece? Se Deus ele cochilar, tudo deixa de existir. Então Deus ele sustenta tudo no ser. Deus ele não dorme. Deus ele sustenta a nossa alma, o nosso corpo, ele sustenta a nossa vida. Se Deus, que é fonte de todo ser, sumisse ou dormisse, sabe o Thanos? Se Deus fizesse assim, ia todo mundo virar pó. Nem pó, porque o pó tem ser, né? O pó existe. Então até o pó ia sumir. Porque tudo é sustentado pelo ser de Deus. Então o ser humano, pela razão, ele consegue ver que a sua causa primeira não foi causada por nada desse mundo, e sua causa última também não está nesse mundo. E assim eu encerro a aula de hoje falando que o sentido de algo está fora dessa coisa. Então qual que... Oi mãe, pode falar. Não, de jeito nenhum. Uhum. É por isso, gente. Isso, é por isso que nós, católicos, nós defendemos a vida desde a concepção até a morte natural. Então logo nós somos contra o aborto e logo nós somos contra a pena de morte. Entendeu? E é diferente, a gente é contra matar. Exceto em legítima defesa, que o catecismo ensina que legítima defesa, não, você não está querendo matar, você está se defendendo e por causa da sua defesa alguém morreu. Mas não isso aí, tipo, é justo. Por quê? Porque alguém tentou matar alguém que estava do seu lado e você se defendeu. É diferente de você querer matar. Então, a Igreja Católica ela é contra o aborto, a pena de morte, por quê? Porque desde quando o espermatozoide encontrou com o óvulo, ali já tem uma alma imortal. Ok? E ali já é ser humano. E o quinto mandamento da lei diz: não matarás. Né? E para encerrar, vocês já perceberam que tudo que existe, o sentido de algo que existe, está fora da coisa em si. Por exemplo, qual é o sentido desse creme? O sentido desse creme está no creme? O sentido dele existir? Não, está fora dele. O sentido desse creme existir é a minha pele. A minha pele não está no creme, está fora. Qual é o sentido dessa garrafa de água existir? É para matar a sede. Mas matar a sede de quem? Da própria garrafa? Não, para matar a minha, sua sede. Ou seja, o sentido da garrafa existir está fora dela. Ok? Todo sentido de algo está fora desse algo. Qual é o sentido desse talco de assadoras para bebês existir? Ele tem sentido estar nele mesmo? Vamos lá, isso é um exercício, gente. Alan, qual o sentido do talco existir? Está nele mesmo ou está fora dele? Que é a quem?
Isso, é o bebê que necessita. Ao mesmo tempo, se tudo que tem um sentido fora de si, qual é o sentido da vida? Nossa, fui do talco de bebê para a vida. Pá. Seguindo a mesma lógica, gente. O sentido da vida está nela mesma ou está fora dela? Pode responder, gente. Até minha mãe, todo ano eu dou essa mesma aula e sempre é diferente. Vamos, gente, se arrisquem. Tenham coragem. É porque tá gravando, não. Não, vocês não vão viralizar, pode ter certeza. Ninguém tá interessado nesse tipo de conteúdo hoje. O sentido da vida está na própria vida? Evidentemente que não. O sentido da vida está fora da vida. Então, a minha vida ela tem sentido quando eu busco olhar além dela. Ou seja, quando eu busco olhar para Deus. Com essa reflexão termina a aula de hoje. Amém? Todo o sentido de tudo, de todas as coisas estão fora delas. Tá bom? Assim como o sentido do creme existir, não é o creme em si mesmo, mas o ser humano que vai usar ele. Não está no creme, está fora do creme, está no ser humano. O sentido desse talquinho existir é porque não é por ele mesmo, é porque está fora dele. É o neném. O sentido do livro existir não é o livro em si, é o leitor. O sentido do ser humano existir não é ele mesmo, mas sim a quem ele foi feito para servir, que é Deus. E o sentido da vida existir não é a vida em si mesma, mas fora da vida, que é a eternidade. Então, qual o sentido da minha vida? A própria vida? Por isso que Jesus diz que quem tentar salvar a sua vida irá perdê-la. E quem por amor de mim sacrificar a sua vida em nome do Evangelho irá ganhar a vida. Só que tem dois tipos de vida, gente. A primeira vida, V minúscula. O V minúsculo é a vida daqui da Terra. Tá? A vida que nós vivemos. E a vida com V maiúscula é a vida da alma, que ela não está presa somente a essa terra. Quando o corpo morrer, ela vai continuar. Então nós somos mortais enquanto corpo. Esse corpo aqui vai para o túmulo um dia. Os vermes vai comer. Mas a alma não, a alma ela nunca morre. Ok? Então a gente fica com essa esperança. Poxa, um dia eu vou morrer. Eu não comecei a aula de hoje falando nós iremos morrer. Mas qual é o sentido da morte? Está na própria morte? A morte tem sentido em si mesmo? Se o sentido de algo está fora de si, sempre, o sentido da morte está em algo que está fora da morte, que é a vida. Então a morte, ela é só um momento em que o nosso corpo biológico vai morrer para que a nossa alma possa viver diante de Deus. Ok? Ou não, gente, porque você acha que todo mundo vai para o céu? Aqui a gente está na catequese. Então a gente vai falar de todas as realidades espirituais da vida depois da morte. E de como, a partir disso, nós podemos viver bem a vida aqui na Terra. Tá bom? Então nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou encerrar a gravação aqui.